boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta, né, com nossas aulas remotas. Essa é a segunda aula, que vai dar continuidade à terceira. Dentro desse cenário que eu trouxe esse assunto aí sobre vírus, né? E por que eu quis trazer esse assunto agora? Professor, o vírus a gente só ia ver lá na frente e o senhor já antecipou. Porque vírus, pessoal, eu quero explicar um pouco do que está acontecendo aí no mundo, né? Que vocês entendam a origem, as características e como o vírus ele age no nosso corpo. Tá bom, pessoal? Tivemos a introdução à biologia, tivemos também os conceitos e o que a biologia estuda. E agora vamos ver um pouquinho de vírus. Eu não vou trazer muita especificidade para tratar esse assunto, mas a gente vai entender um pouco e vocês vão entender um pouquinho. Não é tão complexo assim, mas vocês vão sair daqui, vocês vão adquirir mais um conhecimento, né? E aqueles que já viram esse assunto vai dar aquela revisada e aquela reforçada. Belezinha, galera? Então agora a segunda aula vai ser sobre vírus. Então, galera, vamos lá conhecer um pouquinho desse camaradinho aí, né? Que não é nada bom para ninguém conhecer o vírus. Então, como a gente viu na nossa primeira aula, né? No nosso primeiro vídeo da aula passada, para ser vivo, se lembra lá que eu disse que todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, não é? Ou várias células. Se ele consegue se reproduzir, se ele consegue se dividir, então ele vai, se ele tem uma célula, ele vai então ser considerado um ser vivo. No caso do vírus, a gente sabe que não é bem assim, a gente vai entender isso aí no decorrer da aula, tá bom? Então, pessoal, as características gerais do vírus começam logo pelo acelular. Então, sabemos que o vírus ele é acelular. Ele não tem o quê? Ele não tem célula, certo? Ele vai ser considerado um ser vivo. Muitos autores acreditam e defendem que não. Já outros têm uma contradiçãozinha que a gente vai acabar entendendo também porque eles consideram um ser vivo, tá bom? Então, os vírus, eles são acelulares e não contêm célula. Então, eles praticamente são proteínas, certo, pessoal? E ácido nucleico. O vírus ele é constituído praticamente por proteína e por ácido nucleico, que é o seu material genético que fica guardadinho lá, dentro da sua cápsula. Então, o vírus ele é acelular, ele não contém célula. Professor, então o vírus não contém célula, ele vai se proliferar a partir de quê? O vírus, pessoal, ele vai ficar solto no ambiente, certo? Ele ele fica inerte. São partículas soltas precisando de uma célula para que ele use o seu metabolismo celular e ele consiga se reproduzir, ele consiga fazer com que a célula trabalhe para ele. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer com que a célula não só trabalhe, como ele engana a célula também. Muitos destroem a célula, mas outros eles ainda fazem com que ela fique trabalhando para ele, né? Então, pessoal, temos os vírus de DNA, RNA ou os dois. Eles podem ser tanto de DNA, tanto de RNA, e agora mais recentemente vários estudos comprovaram que existe vírus que carregam os dois. Só o que predomina vai ser sempre o DNA. Tá bom, pessoal? Professor, e qual é o nome desse vírus novo? Rapaz, olha o nome só, vou escrever depois aqui. Citomegalovírus. Professor, então o senhor está dizendo que o vírus ele tem que estar numa célula para que ele consiga se reproduzir, para que ele consiga usar o seu metabolismo? Sim, o vírus não possui metabolismo próprio. Ele não tem. Ele vai ter que usufruir de um outro animal ou de uma bactéria, que existe vírus de bactéria também. Então ele vai ter que usar esse metabolismo para que ele
produza mais vírus, faça com que o metabolismo trabalhe para ele, certo? E ele, consequentemente, contamine outras células. Tá bom, galerinha? Então, por ele usar esse tipo de mecanismo, por ele não ser um ser vivo, por ele não ter uma célula, ele ser uma criatura acelular, então ele passa a ser um parasita intracelular obrigatório. Intracelular. Se lembra? Interno. Ele tem que parasitar a célula. Então, pessoal, ele obrigatoriamente vai ter que parasitar uma célula para que ele passe suas características e consiga se reproduzir e se proliferar. Agentes infecciosos, eles causam danos. Tem o exemplo da gripe, né? Tem o exemplo do coronavírus que está aí, que é uma gripe também. Temos o exemplo do HIV e vem outras séries de doenças causadas por vírus, que chamadas de virose, né? Quantas vezes eu já vi muitos alunos, até eu mesmo, antigamente, né, não entendia tanto e não era professor ainda, e o pessoal ia para o posto, sempre o médico falava virose. Não, você está aqui com quadro de virose. Eu não sei qual é ainda a virose, mas você está com virose. E os alunos chegavam para mim, professor, aquele médico não sabe de nada, aquele médico, todo mundo que vai para lá disse que está com virose. Não, fulaninho, ele apareceu com uns sintomas diferentes, uma gripe, com certeza é dengue, professor. E o médico disse que era uma virose. Entendam, pessoal? Todo tipo de virose é chamado virose porque é um vírus que está ocasionando aquela infecção. Então, por isso que os médicos usam esse nome, virose, porque a doença que está cometendo aquele paciente, né, aquela pessoa, se trata de um vírus. Tá? O corpo dele está sendo está contaminado por vírus. Então, quando o vírus ele está dentro do meu corpo, eu posso chamar ele de vírus. Quando o vírus ele está inerte, ele está fora, está aqui no ambiente, né? O coronavírus está aí, a gente sabe, a gente vai ter uma aula só disso especificamente, mas primeiro a gente tem que entender o que é vírus. Não posso chegar para vocês e pegue, o coronavírus é isso aí, vai encher de informação e vocês não vão, às vezes não vão compreender bem porque vai misturar as coisas. Então é melhor a gente conhecer como é que é o vírus para depois a gente ir para a parte mais específica, tá bom? Então, o vírion, ele é chamado de vírion quando ele está solto, disperso aqui no ambiente. São partículas de vírus que está solta, então ele não está em nenhuma célula, ele não está usando o metabolismo daquela célula, ele é chamado de vírion. Beleza, galerinha? Quando fora da célula. Não sofrem ação de antibióticos. O vírus, eu acho que vocês já me ouviram falar muito na sala de aula, né? Que não adianta a gente se entupir de remédio se o nosso organismo não criar as defesas para expulsar esse vírus. Se lembra que eu já falei isso? Aí vocês falam, não, mas o médico tal passou isso, minha mãe mandou tomar isso. Eu tenho que tomar um antibiótico. Olha só, um antibiótico, eu vou fazer uma aula só disso, porque o maior erro que existe na população brasileira e no mundo, mais na brasileira, é da automedicação e estar tomando antibióticos de forma desordenada e sem fazer o tratamento completo. Isso vai ocasionar uma resistência maior dessa bactéria, né, que ela vai evoluir e, consequentemente, o remédio que você está tomando não vai fazer mais efeito. Mas a gente fica lá para frente. Então, não adianta eu estar com gripe, estar gripado e tomar antibiótico. Não, vou tomar antibiótico ali, penicilina, que é para acabar e matar esse vírus. Eu vou tomar ivermectina, que é do momento, né, vai acabar com esse vírus. Vou tomar cloroquina, enfim, várias coisas. Mas se você olhar na propaganda mesmo de remédios, existe o antiviral, né? Esses remédios, Apracur, que é para gripe, aí vem vários remédios aí que tem, né? E é associado à gripe, ele não vai curar minha gripe, certo, pessoal? Ele vai contra os sintomas da gripe. Na propaganda ele deixa bem claro, contra os sintomas da gripe você toma Apracur, você toma diz outra aí, esses outros remédios que não me vem na cabeça agora, mas é contra os sintomas. Ele vai ser
vai diminuir a febre, ele vai diminuir as dores de pirona sótica, né? Vai diminuir as dores de cabeça e com isso vai dar tempo para o seu corpo reconhecer aquele vírus, criar a sua própria defesa e expulsá-lo. Tá bom, pessoal? Mas não existe antibióticos para combater o vírus, certo? Não existe, não vai matar. Né? O que vai matar o vírus é a gente jogar o álcool em gel fora do nosso corpo e assim a gente consegue fazer o controle. Mas quando ele estiver dentro do nosso corpo, temos que tomar os antivirais para melhorar os sintomas, aliviar os sintomas, beleza? Podem sofrer mutação? Pode. O RNA os vírus que contêm o RNA, que no caso da gripe, é o que sofre mais mutação. Todo ano, acho que vocês já ouviram falar na vacina contra H1N1. Né? E aqueles idosos do grupo de risco, o pessoal que passa agora nos jornais aí, que pedem para ficar em casa, que é o grupo de risco, são idosos, pessoal que tem problemas de saúde, né, cardíacos, e crianças também, algumas, né? Ou pessoas que estão debilitadas devido a algum tratamento, ou a pessoa que tem a imunidade muito baixa. Essas pessoas, elas vão ficar com o organismo mais vulnerável, né, mais fraco. Então, gripe mata? Mata. A gripe, ela é fraca para quando o seu organismo, seu sistema imunológico já está preparado. Tipo, eu tomo a vacina da H1N1. Eu tomei esse ano, né? Tomei ano passado. Aí você diz, professor, você já tomou uma vacina uma vez, já tem que tomar todo ano? Vou sim, porque ele é o quê? É um vírus, o RNA está em constante mutação. Então, se eu tive ano passado, esse ano a probabilidade de eu ter é grande também. Só que não vai ser aquele vírus devastador, porque o meu anticorpo que combateu a gripe que eu tive ano passado, ele vai chegar e vai, já te conheço. Rapaz, eu já sou nesse ponto fraco. Vai lá, vai atacar, né, o vírus e, consequentemente, eu vou ficar bom dessa gripe. Mas quem tem um sistema imunológico fraco, e o pessoal de grupo de risco, os velhinhos também, eles podem ser acometidos e ter quadros graves e chegar à morte. Já o coronavírus, é um vírus novo, da família dos coronas, que já tiveram os MERS, SARS e agora o corona. O meu corpo reconhece? Não, porque é um vírus que é novo. O meu corpo não vai chegar meus anticorpos para combater e não vai entender, ele vai ter que conhecer como é que é aquele vírus e tal, para tentar se defender, né? Expulsá-lo dali, entendeu? Então, pessoas que não têm um sistema imunológico muito bom, ou pessoas de grupo de risco, com conformidades, né, de saúde, aí pode sim ter quadros graves e chegar a óbito, tá bom, pessoal? É bom pensar nisso. Então, o vírus pode sofrer mutação? Pode. Professor, e os vírus de DNA? Sofrem mutação também? Sofre. Só que os de DNA, ao contrário do RNA, eles têm uma enzima chamada polimerase. Essa enzima, ela é esperta, ela quase não erra. Ela vai lá, pá! E o DNA, né, sofre poucos erros. Já o RNA está em constante mutação. É um vírus que erra na hora lá e quando erra, não é uma coisa boa para a gente, não. É uma coisa boa para ele. Ele errou, ele sofreu uma mutação. Quando eu adquirir de novo esse vírus, eu não vou ter mais defesas adequadas ali para combater ele. Eu vou começar, meu corpo, meus anticorpos, vai começar a entender aquele vírus para combatê-lo. Beleza, pessoal?